Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Giuli, uma grande alegria chegar até a sua casa, chegar até a sua família, para juntos rezarmos, falarmos das coisas de Deus, formarmos essa grande comunidade de oração, de fé, aqui, através da rede Século XXI. E eu convido você a ficar conosco até 1h da manhã. Vamos estar ao vivo, aprofundando a palavra de Deus, aquilo que a nossa igreja nos ensina e, acima de tudo, rezando juntos. Isso mesmo, estamos aqui para rezar, não só rezar por você, mas para rezar com você. Como disse, formamos essa grande corrente de oração, unindo o Brasil todo e até o mundo através da internet. E a sua participação, você sabe, é de grande importância. Desde já, nossas atendentes já estão lá para atender você com todo carinho, anotar o seu pedido de oração. Vamos colocar o seu pedido de oração, as suas necessidades, logo mais no momento mariano, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Nós que pedimos a intercessão de Nossa Senhora, não para adorar Nossa Senhora de forma nenhuma, mas para que Maria seja a mãe que interceda por cada um de nós. Leve os nossos pedidos, leve as nossas intenções até o coração de Jesus. Então ligue para a gente, participe conosco, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você liga, pede a sua oração, você pode participar ao vivo com o padre também, vai ser uma alegria poder falar com você ao vivo aqui na televisão, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone para acolher você. Sempre muito bom estarmos juntos como comunidade, como família de Deus, na mesma fé. Então, obrigado por acolher a rede Século XXI, acolher a Madrugada de Bênçãos, acolher o Padre Giuli aí na sua casa, junto à sua família, no aconchego do seu lar, onde quer que você esteja, pelo celular, pelo tablet, pelo computador também. Estamos juntos, formamos essa corrente de oração. E quando 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele próprio disse que está no meio de nós. Portanto, Ele se faz presente no meio de nós. Por isso nós queremos pedir, mas nós queremos também agradecer tantas coisas boas que Deus tem dado a cada um de nós. Como sempre, nós temos um tema para a gente rezar, para a gente aprender, não é? E aprendendo mais da nossa fé, da palavra de Deus, aquilo que a igreja nos ensina, nós nos aproximamos mais de Deus e, portanto, o canal da graça se torna mais aberto para que essa graça possa acontecer em nossa vida, possa acontecer em nossa história. Hoje, o nosso tema, Corpus Christi. Isso mesmo, vamos refletir, vamos meditar sobre esta solenidade bonita na nossa Igreja Católica, a solenidade de Corpus Christi, em muitos lugares chamada também Corpo de Deus, na Europa principalmente, chama-se o Corpo de Deus, que é onde nós vamos valorizar a Eucaristia, um dos 7 sacramentos. Na nossa Igreja Católica, nós temos 7 sacramentos. 7 é o número da perfeição, na Bíblia, na numerologia hebraica, o número da perfeição, por isso são 7 os sacramentos. A Eucaristia é um deles, e é um sacramento de grande importância, porque a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, assim nós cremos, vai nos alimentar. Alimentar para que a gente possa acolher a palavra de Deus e colocar em prática essa palavra de Deus. Sem o alimento, portanto, nós padecemos, nós não temos força, nós não temos coragem para seguirmos adiante. A Eucaristia, então, nos dá esse alimento. E a Eucaristia que acontece na Santa Missa. Na missa, na celebração da missa, acontece a Eucaristia. Mas qual a diferença? A palavra Eucaristia, em grego, significa ação de graças, que acontece na missa, naquela celebração onde há a parte da palavra e a parte eucarística da consagração. Missa em latim significa missio, missão. Ali nós acolhemos a palavra de Deus, fortalecidos pelo corpo e sangue de Jesus, nós vamos em missão, sair em missão, com a bênção de Deus, com a força de Deus. Missa e Eucaristia, caminham juntas. Jesus é que instituiu a Eucaristia na quinta-feira, para nós, quinta-feira santa, na quinta-feira chamada quinta-feira da ceia pascal,
Para os judeus, Jesus então celebra a última ceia judaica, a primeira ceia cristã. Na Quinta-feira Santa, institui a Eucaristia. Diz assim: façam isso em memória de mim. Não só em lembrança, mas em memória, que é uma palavrinha importante, porque memória no hebraico e também no grego significa atualização. Jesus pede para atualizar aquilo. Por isso institui junto da Eucaristia o sacerdócio cristão. Porque para a Eucaristia acontecer precisa do sacerdote, aquele que oferece. O sacerdote não é Cristo, claro, mas faz a vez de Jesus. É um instrumento para que a Eucaristia possa acontecer, para que a Eucaristia possa ser atualizada. Na verdade, nós temos uma única missa, que é lá na Quinta-feira Santa, que Jesus institui na ceia pascal. O que nós temos hoje é uma atualização, através da igreja e do sacerdote, daquilo que Jesus fez. E nós chamamos, tem uma palavrinha, não é? Jesus consagra pão e vinho, que lá no Antigo Testamento, o livro do Gênesis, o modelo de sacerdote chamado Melquisedeque, você deve ter ouvido já falar isso, no livro do Gênesis aparece isso, no Salmo 110 aparece isso, ele consagra a Deus pão e vinho, por isso Jesus também vai consagrar pão e vinho. Não é suco de uva não, é vinho mesmo, porque na época não se podia fazer suco de uva, porque não havia geladeira, o suco de uva se perdia, azedava. Então, tinha-se o vinho, fermentava a uva para durar mais tempo, não é? E a Bíblia própria vai falar do vinho como sinal de alegria, não é embebedar, claro, né? Mas como sinal de alegria. Jesus consagra pão e vinho, mas a aparência do pão e vinho continua a mesma. A filosofia vai ensinar isso. Muda a essência, o que está dentro. Jesus consagra pão e vinho e continua sendo pão e vinho. Mas ele diz, faço isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas não mudou, não ficou sangue, não ficou carne. A aparência é a mesma, mas a essência mudou. O que está dentro mudou. Não é? Nós chamamos isso de transubstanciação. Muda a substância, muda o que está dentro. Na missa acontece isso. Com as palavras do sacerdote, que faz a vez de Cristo, pela ação do Espírito Santo, há consagração. Mas o pão e o vinho continua a aparência, você olha ali, continua sendo pão e vinho. Você come a hóstia, é o pão sem fermento. Lembrando lá da ceia judaica, você toma, se você tomar o cálice com o vinho, tem o gosto e o sabor do vinho. Muda a essência, não muda a aparência. Por isso nós dizemos assim, eis o mistério da fé. Mistério não significa, na palavra grega, não significa que você não pode compreender. Significa sim que você não pode compreender através da razão, mas você compreende pela fé. A carta aos Hebreus vai dizer isso. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. É um passo além. Isso é ter fé, não é ciência. Nós vamos além, não é? Além disso. E mais ainda, a Eucaristia, portanto, se torna também alimento e se torna símbolo para nós de adoração. É o próprio Jesus que está ali presente. Na consagração e depois da missa nós colocamos o sacrário para levar para os doentes e para a adoração, portanto. Não é que consagrou ali, depois terminou a missa, Jesus foi embora. Não, ele continua presente. Não é? Ele se faz presente. Ele quis se fazer presente conosco. Quis estar ali na matéria do pão e do vinho por amor. Por amor, nós temos Jesus presente conosco. Porque ele disse, faça em memória de mim. E aí nós deixamos também no sacrário, a reserva eucarística assim chamada, para levar os doentes, para uma celebração da palavra em lugares onde nem sempre o sacerdote consegue chegar, às vezes paróquias muito grandes, e para adoração ao Santíssimo Sacramento, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que é uma riqueza tão grande. Você passar numa igreja que está aberta, você parar ali para rezar, para estar diante de Jesus, para falar com Jesus e para deixar Jesus falar conosco. Muitas vezes nós vamos à missa e criamos uma rotina de ir à missa e perdemos a noção da importância da Eucaristia, onde Jesus se faz presente na palavra, mas de maneira especial ali na consagração, quando eu recebo a Eucaristia, a comunhão assim chamada também, porque eu estou em comunhão com Deus e comunhão com o meu próximo.
É o próprio Deus que se faz presente. Paulo vai dizer assim, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E essa Eucaristia, então, me dá força para eu continuar o caminho, para eu colocar em prática essa palavra, para eu ser melhor e ser santo cada vez mais. A missa é a melhor das orações. A igreja ensina isso e o Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, enfatizava muito isso. Melhor oração que a missa, só outra missa. Melhor oração que a missa, só outra missa. Porque ali eu tenho Jesus presente no altar pelas mãos do sacerdote. E aí eu renovo a minha fé, me fortaleço para continuar a minha caminhada. E a igreja, então, vai instituir, lá no século XII, a festa chamada Corpus Christi, o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Porque, nesse período, os cristãos estavam deixando um pouco de lado a Eucaristia, não estavam participando com amor, com fervor, com fé. Alguns até nem comungavam, porque achavam indignos de comungar por causa do pecado deles. Mas Jesus vai dizer, eu vim para os doentes, não para os sãos. Não é? Claro que para eu receber a Eucaristia, eu preciso estar em comunhão com Deus e com a igreja. Eu preciso caminhar com Jesus, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso sair de uma vida velha e assumir uma vida nova em Jesus, é óbvio, não é? Preciso aprender da minha fé, é necessário isso. Mas não depois que eu aprendo, que eu recebo Jesus, então por causa dos meus pecados eu me afasto. Claro que aí tem o sacramento da confissão, para eu sempre estar de graça, estar bem comigo e com Deus, para eu receber bem a Eucaristia, para que ela possa produzir frutos na minha vida. É necessário estar bem com Deus. E então a igreja no século XIII, 1274, olha que faz tempo, né? Lá na cidade de Liege, na Bélgica, hoje atual Bélgica, né? Acontece a primeira procissão de Corpus Christi, do corpo de Jesus, que sai às ruas. Porque também é bom lembrar que é o único dia de guarda, assim chamado, como se fosse um domingo, portanto, dia importante, é um feriado religioso, dia de guarda. Não é dia, só dia praia, de viajar, pode-se até descansar e fazer o seu passeio, a sua viagem, não há problema, mas vai à missa, vai a uma igreja, onde quer que vai à praia, sei lá onde você vai, participa da sua fé também, não é? Importante isso, não é só um feriado. É um feriado por causa da motivação religiosa. E então, acontece lá em Liege, na Bélgica, atual Bélgica, onde o Santíssimo Sacramento sai às ruas para valorizar a presença de Jesus sacramentado. E nós vamos ver em muitas igrejas, lá em cima, lá no presbitério, lá, nós vemos um lugar que era o trono onde ficava o ostensório, lá em cima em destaque, né? Na Europa existem igrejas belíssimas por destaque da Eucaristia, além dos milagres eucarísticos, não é? Muitos milagres eucarísticos. O mais famoso dele aconteceu em Lanciano. Lanciano é uma cidadezinha pequenininha na Itália, onde lá no ano 800, antes, portanto, do Corpus Christi, um frei rezando a Eucaristia, ele duvidava da Eucaristia e a hóstia se torna pedaço de carne e o vinho se torna sangue. Tem até hoje lá, guardado num vaso de cristal em Lanciano, na Itália, e a NASA, a ciência, diz que realmente aquilo é carne humana, tecido do coração, e o sangue também, mesmo daquele que tem no Santo Sudário de Turim. É a NASA que disse isso. Mas o milagre maior ainda é que isso está lá há mais de 1200 anos e ainda está lá no vaso de cristal, não está conservado em freezer, em nada, né? Está lá simplesmente num recipiente guardado e aquilo tem vida até hoje, né? São 2 milagres, na verdade. Mas enfim, claro que você não precisa ver essas coisas para você ter a fé na Eucaristia, claro que não. A fé consiste em crer naquilo que não se vê, não disse isso? E Jesus disse a Tomé certa vez, e você lembra isso após a ressurreição, felizes aqueles que creram sem terem visto. Não é? A fé é um passo além. Claro que esses milagres nos ajudam e são importantes, para mostrar que realmente Deus age e se faz presente na Eucaristia. E então, lá no século XII, em Liege, na Bélgica, Jesus sai eucarístico pelas ruas para valorizar a presença de Jesus eucarístico. 1274. Era Papa Urbano IV. E o Papa vai então instituir a festa do corpo de Deus, Corpus Christi, autorizando que a Eucaristia
fosse em procissão pelas ruas uma vez ao ano, que é o que o Código da Igreja orienta ainda hoje. É o único dia que pode o Santíssimo Sacramento sair às ruas exposto, né? Exposto como sai no ostensório, né? Para valorizar a Eucaristia. E aí, a partir disso, começaram a surgir, em várias partes do mundo, manifestações à Eucaristia, de adoração à Eucaristia, de reverência, de zelo, de cuidado. E aí nascem os tapetes. No Brasil existe muito isso, né? Em Portugal existe muito. Aqueles tapetes com pó de serra, pó de café usado, tampinhas, casca de ovo, folhas, enfim. Se faz aqueles tapetes, se confecciona, né? Os tapetes, se une lá a paróquia, os grupos pastorais, para se fazer aquele tapete bonito, para Jesus passar por cima, não é? É um sinal de veneração a Jesus Eucarístico. Quer dizer, ele não sai simplesmente pelas ruas, mas ele sai naqueles tapetes feitos, confeccionados pelos irmãos e irmãs que se unem nas comunidades e paróquias, não é? Também é um motivo de união, porque a Eucaristia também é isso. A Eucaristia é sinal de serviço e de união, de fraternidade, de comunhão com Deus e com o próximo. A Eucaristia serve para isso também, não é? Aquele que se aproxima de maneira indigna da Eucaristia, não é? Comunga a sua própria condenação, diz São Paulo na sua carta aos Coríntios. No sentido, e São Mateus vai dizer assim no seu evangelho, se aquele que aproxima do altar tiver algum pecado, vai primeiro reconciliar com o seu irmão, depois volta para oferecer no altar a sua oferenda. Também a importância, não é? De estar bem com o outro também. Não é uma fé intimista, egoísta, é eu e Deus, o resto eu não quero nem saber. Não, não existe isso. Não existe uma fé egoísta, individualista. A fé se dá com Deus e com os irmãos, em comunidade, com as suas dificuldades, com as suas limitações, porque somos diferentes, mas caminhamos na mesma fé, o mesmo Espírito, diversidade de dons e carismas, mas o mesmo Espírito. A Eucaristia que une esses diversos carismas e dons em torno do altar. E veja uma outra coisa importante. Jesus, quando ensina algo importante, na Bíblia, sempre ele ensina em torno da mesa. Em torno da mesa, as grandes coisas. A Eucaristia, portanto, é onde Jesus ensina. Nós estamos em torno da mesa, do altar. É ali que Jesus mais fala. É ali que Jesus mais se revela, se mostra. Portanto, nós falamos com ele, mas ele fala conosco. Daí a importância da adoração ao Santíssimo também, na sua paróquia, na sua comunidade. Ou quando você passa em frente a uma igreja, você parar para rezar também diante de Jesus, tenha certeza que ele tem tanta coisa para falar para você, né? Às vezes nós paramos para rezar diante do Santíssimo e já é tão bom. Nós saímos diferentes, parece que nós saímos mais aliviados, não é? Porque Jesus realmente nos consola, nos conforta, mostra-nos o caminho, às vezes dá uma direção que nós precisávamos. A importância de adorar Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Corpus Christi é para isso, é para renovar o nosso amor à Eucaristia, renovar a nossa adesão a Jesus que está na Eucaristia, renovar o nosso amor a Jesus na Eucaristia, dizer, eu creio que Jesus está presente aqui, na aparência do pão e do vinho consagrados. E eu quero ter esse Jesus sempre comigo, portanto, na Sagrada Comunhão. Quero adorá-lo cada vez mais e quero ser testemunha desse Jesus que se faz presente, desse Jesus que se faz próximo a nós. Olha só que bonito. Na Eucaristia, Jesus se faz próximo a nós. Portanto, participar da missa não é simplesmente uma obrigação, um preceito, vai à missa ou senão vai para o inferno. Não. Você vai à missa por amor. Vai à missa para estar com Jesus, vai à missa para se alimentar dele, da palavra e da Eucaristia. Portanto, que a festa de Corpus Christi seja esse grande momento de você estar com Jesus, renovar esse amor, adorar cada vez mais Jesus, ouvir o que ele tem para dizer para você. Como historicamente nós vimos, ela nasce lá na Europa, quase no centro da Europa, depois é difundida pelo Papa Urbano IV pelo mundo todo. Pelo mundo todo. E aí temos esses tapetes maravilhosos, também em veneração, em adoração à Santíssima Eucaristia, ao Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. A nossa fé vive da Eucaristia.
Papa Bento, emérito agora também, escreveu justamente uma carta, uma encíclica dizendo isso. A igreja vive da Eucaristia. Ela é o centro da nossa fé cristã católica e louvado seja Deus, porque Jesus veio e nos deixou essa grande herança, esse grande sacramento, esse grande sinal do seu amor a cada um de nós. E nós, na festa de Corpus Christi, o corpo de Deus, queremos adorar cada vez mais a Jesus eucarístico. Vamos hoje rezar, pedindo a Jesus que renove em nós, portanto, essa adoração, esse amor a Ele na Eucaristia. Se você está afastado da sua comunidade por algum motivo, da sua paróquia, se aproxime, se aproxime. Se aproxime da mesa do altar, se aproxime da missa e você aprenda da missa, não é? Nós temos tantos meios para aprender e aí você vai perceber quanta graça e bênção na sua vida. Falando em graça e bênção, eu quero acender também aqui a nossa vela hoje, a vela das mãos ensanguentadas de Jesus, para que possa iluminar o nosso programa, para que possa iluminar o nosso momento de fé, o nosso momento de oração, e que as mãos benditas, ensanguentadas de Jesus possam também ser tocadas em nós, em nossa vida, em nossa história, não é? Possa derramar o sangue poderoso de Jesus e esse sangue poderoso possa realmente lavar nossas feridas, curar nossas feridas, lavar nossos pecados, que essa luz, essa chama pequenina, possa iluminar os recônditos mais escondidos do nosso coração, da nossa alma, é o que nós pedimos. Muito bem, e que você possa, meu irmão, minha irmã, ligar para participar conosco. Nosso telefone já está aberto, você sabe disso, 0 operadora 19 3871 9620. Você liga, participa conosco. Também você tem, você que está aí navegando na internet, tem a opção do e-mail. Também pode mandar e-mail para nós com o seu pedido de oração. madrugada@rs21.com.br é o nosso e-mail. Também você pode procurar aí no Facebook a nossa página oficial Madrugada de Bênçãos. Vai curtir lá e vai mandar também o seu pedido de oração, que a gente reza também da mesma forma. E também pelo WhatsApp. Você pode mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp também, que nós vamos acolher esse pedido e vamos rezar da mesma forma pelo WhatsApp, né? São os vários meios que nós temos para estar com você, onde você estiver no Brasil e no mundo. Então, ligue, participe conosco, não é? Faça parte da nossa madrugada de bênçãos, para que realmente a sua vida, o seu dia, o seu fim de noite, o seu dia seja abençoado. E agora, para finalizar o nosso bloco, antes do intervalo, né? Nós temos alguém para falar conosco ao vivo pelo telefone. Boa noite. Boa noite, Padre Júlio. Boa noite, quem fala? Maristela. De onde, Maristela? Realeza, Minas Gerais. Minas Gerais, que bom. Seja bem-vinda à nossa madrugada de bênçãos. Amém. Sua bênção. Deus abençoe, minha irmã. A senhora quer rezar por quem hoje, Maristela? Eu quero rezar novamente. Ontem eu liguei para ir conseguir falar. Certo. E hoje eu quero novamente pedir pela minha mãe que se encontra na UTI. Diz o nome dela, Maristela. Geralda, do Carmo Paulo. Vamos colocar aqui, junto à Nossa Senhora Aparecida também. Ela está na UTI, está se recuperando, está mal? Ela está mal. Vamos colocar, pedindo a Deus que possa iluminar, abençoar, né, e fazer o melhor para ela, né, Maristela? Amém. Vamos rezar e consolar os familiares também, que é importante, né? Exatamente. Tá, e mais algum pedido? Pelos filhos, né, que estão muito tristes, porque ela tem 80 anos, né? Sim. Aí que Nossa Senhora nos conforte, nos ilumina a cada momento. Vamos rezar, pedir o consolo, o conforto e pedir que possa iluminar e fazer o melhor também para ela e para toda a família aí também. Vamos rezar com confiança, né? Vou pôr aqui aos pés da Nossa Senhora Aparecida pedindo a intercessão dela, tá joia, Maristela? Bem. Obrigado por participar, Deus abençoe você, abençoe a sua família também. Vamos pôr em oração aqui, vamos rezar, pedindo confiantes acima de tudo, né? É isso que nós queremos fazer durante todo o nosso programa, que vamos até 1h da manhã ao vivo. Você vai ligando para participar conosco, mandar o seu pedido de oração, para falar ao vivo com o padre também, assim como a Maristela falou, lá de Minas Gerais. Você liga, participa conosco aqui da madrugada de bênçãos. O nosso primeiro intervalo bem rapidinho e a gente volta já já.